Ah, galerinha, viu? Façam as listas de exercício, porque assim, eu dei um prazo maior para outro, mas assim, em cima da hora, esses exercícios não saem não, tá? A Roberto que eu diga, né? Em cima da hora não sai não, tá? Aí é... Depois vocês vão ficar desesperados, eu espero que não, mas... Então tá gravando, já coloquei aqui, deixa eu só agora a gente colocar na apresentação de slide. Tá, então tá aqui. É mais uma. Ontem a gente demonstrou esse teorema, né? Deixa eu só lembrar qual teorema que é, né? Deixa eu só ver meu computador acertar aqui, que ele está meio lento. Isso. Então, o que a gente demonstrou ontem? A gente demonstrou, no fundo, isso aqui, pessoal, se eu tenho uma F que é seccionalmente contínua, tá? E se essa série aqui for a série de Fourier de F, então, qualquer que seja N e M, tá? O N tá aqui porque ele vai ser o coeficiente das psis, né? São os coeficientes AN. O M aqui é dos DNs, né? Então, para qualquer que seja esses valores, isso aqui, olha, a série truncada da série de Fourier aproxima aproxima F, tá? Então, se eu truncar a série, essa daí é uma das melhores aproximações. É isso que aqui está dizendo. Está dizendo que se eu pegar qualquer outros valores, isso sempre vai ser menor ou igual do que esse valor aqui. Então, quem aproxima, o que significa isso? Quem aproxima mais a F na série de Fourier é a série truncada da série de Fourier, ou seja, a parte truncada da série de Fourier, ela tem uma boa aproximação, tá? E isso aqui é bom porque a gente nunca vai, é muito difícil, você nunca trabalha com a série de Fourier inteira, né? Quando você vai trabalhar nos problemas de matemática aplicada ou em qualquer aplicação, você sempre vai trabalhar com um truncamento, né? O que muita gente, quando estuda essas coisas, ele vai perguntar quão grande tem que ser MN para essa ser uma aproximação que a gente queira, né? Para eu cometer um erro tal, um erro de determinada dimensão, né? Determinado tamanho. Então, essa série, essas aproximações, elas são boas. Quem diz isso para a gente é essa proposição, tá? A gente demonstrou ela ontem, tá bom? O que vocês vão ver daqui para frente, pelo menos nessa coisa da série de Fourier, é que essas proposições elas são meio chatinhas, tá? De demonstrar. Então, não assustem, tá? Depois vocês voltam, dão uma olhada, tá? Enfim, vamos lá. Olha, agora a proposição 4, na verdade, isso aqui, olha, isso aqui é chamada, conhecida como desigualdade Bessel, tá? Então, se a minha função é seccionalmente contínua, essa aqui é a série de Fourier, e essas séries aqui, elas convergem, eu consigo mostrar que elas convergem, e vale a desigualdade Bessel, tá? O que praticamente eu faço para mostrar a convergência dessas séries é só mostrar isso aqui, porque como a minha função é seccionalmente contínua, ela é limitada, tá? Se ela é limitada, tudo isso é limitado. Em particular, essa aqui é limitada, isso aqui é limitado. Quer dizer que converge, porque essa série aqui é de termos positivos. Então, isso aqui é maior ou igual que zero e limitado pelo valor de m, tá? Quer dizer que essas duas séries convergem. Então, é isso que a gente vai demonstrar. Vai demonstrar essa parte aqui. Como que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu faço é pegar Mn pertencente aos naturais e a gente vai usar as relações de ortogonalidade. O que é as relações de ortogonalidade? Aquelas quando a gente foi descobrir os coeficientes AN, os coeficientes BN, tá? Então, olha, essa parte aqui, o que ele fez?
Ele só fez aqui, se deixar escrever no caso, se a minha... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar por... Aqui, ó. O que ele fez foi só abrir isso aqui, ó. É o produto interno da F menos A0 sobre 2 psi0. Psi0. Detesto quando acontece isso. Psi0 menos essas séries aqui. Eu só vou colocar o somatório, vocês entendem que é aquilo, né? Esses dois somatórios aí. Produto interno dele com ele mesmo, tá? Então, quando é isso, o que, que vai acontecer? Na verdade, não é um produto interno, isso aqui é uma seminorma. E isso aqui é uma forma linear positiva. Mas não tem problema, porque a gente não precisa que ela seja exatamente um produto interno, só precisa poder fazer essas contas. Então, o que, que vai acontecer? Isso vai ser essa forma linear calculada em FF menos o A0 sobre F psi0. Então eu aplico essa com ela mesma, depois essa com esse aqui, ó, vai dar esse valor aqui. Depois essa com esse aqui vai dar esse aqui. Depois o F com esse aqui vai dar esse aqui. Beleza, o F já foi. Agora a gente vai distribuir A0 com relação ao F. Por isso que deu o contrário que deu aqui. É esse termo. Depois esse com ele mesmo é aqui, tá? Depois, ele com essa soma que vai vir aqui, depois ele com essa soma que vai dar aqui, tá? Depois, essa somatória aqui com a F, vamos ver, tá aqui. Essa somatória com a F tá aqui. Depois, essa somatória com ele não vai aparecer aqui, porque essa função psi0, e aqui a gente está o n é diferente de zero, elas são ortogonais naquela relação que a gente trabalhou. Então, isso aqui dá zero, tá? Produto, essa forma linear calculada nesse aqui, ela dá zero, tá? Depois ela com ela, que está aqui, tá? Depois ela com Bn, que está aqui. Depois a Bn com a F, tá aqui. A Bn com a Fn com psi0, elas são ortogonais, dá zero. Depois a Fn com essa, isso aqui é ortogonal, dá zero. Depois só ela com ela que tá aqui, tá? O que que vai acontecer? Esse aqui não tem problema. A0, F, a forma linear de F com Φ0 dá L, tá? Por isso, então, vai aparecer vai dar L, dá L, exatamente. Dá L ou dá 2? Não, dá L, exatamente isso, tá? Deixa eu ver se é L ou L sobre 2. L, exatamente isso, é L. Essa daqui, pessoal, F com esse cara aqui, isso aqui vai dar a N. Essa daqui dá 0L, isso, essa daqui dá 0L, eu estava esquecendo do A0L, então vai ficar 0 ao quadrado sobre 2L. Essa daqui dá AN L, então vai aparecer AN ao quadrado. Essa daqui dá BN L. Aqui, gente, faltou uma coisa, olha. É FN com FICN, só que tinha que ter um BN. Como dá? Só que tinha que ter um BN que a autora esqueceu de escrever aqui. Então, isso aqui vai dar BN ao quadrado, tá? L. E isso aqui vai dar... Essa daqui também é a mesma coisa que essa aqui. Então, isso aqui vai dar A0L, vai dar 0 ao quadrado sobre 2. Essa daqui, esse com esse aqui, vai dar 2L, tá? 2L. 2L
Aqui, então, vai cancelar. Então, eu vou ter a zero ao quadrado sobre 2. Aqui, esse com esse, a gente vai ter a nl de novo. Então, vai dar a n ao quadrado L. Aqui, esse n com esse n, isso aqui dá L. Se o n é igual a m, tá? Isso aqui dá L, a NL, dá só L. Então, vai ficar a NL, a n ao quadrado L. Essa daqui dá BN, L, então BN ao quadrado L. Essa daqui dá L, então vai BN ao quadrado sobre L. Quando eu somar tudo isso, eu vou obter o seguinte, esse daqui, olha, esse daqui veio desse, tá? Porque aqui vai dar a zero ao quadrado menos 2, a zero ao quadrado menos 2. Aqui vai dar, como esse aqui vai dar 2L, isso aqui vai dar zero ao quadrado sobre 2. Então, um cancela com o outro e sobrou esse aqui, ó. A zero ao quadrado sobre 2L, tá? É esse aqui. Esse aqui veio desses dois, desses três. Esse aqui veio desses daqui quando eu faço a soma, tá? Porque vai aparecer o L, então vai ser menos esse, menos esse, menos esse, que dá isso aqui, tá bom? Lembrando, ó, esse com esse e esse aqui. Olha, aqui eu tenho a n ao quadrado L, aqui a n ao quadrado L, a n ao quadrado L. Esse cancela com esse, sobrou esse, tá aqui. E depois, esse aqui, bn ao quadrado L, com bn ao quadrado L, aqui tem soma, bn ao quadrado L, cancela, cancela, sobra só esse aqui. Quem tiver dúvida, é só voltar lá ou nos slides ou no próprio livro e ver qual é a relação desses caras aqui, olha. A gente calculou lá. A gente fez esses cálculos todos aqui, ó, com F, com esse aqui, com esse, vocês vão ver. Então, o que que acontece? Esse carinha aqui é exatamente igual a esse, tá? Então, quer dizer que essa parte aqui, ela é maior ou igual que zero. O que que eu faço? Somo esse valor dos dois lados. Quando eu somar esse valor dos dois lados, a gente vai encontrar exatamente a nossa desigualdade. A zero, essa daqui, somatória de n até de n de 1 até n a quadrado, mais de m até m, bn ao quadrado, menor ou igual que 1 sobre L norma da f ao quadrado, tá? Que é o que a gente queria. Então, a gente conseguiu provar essa. Agora, todas, olha, essa série é limitada, essa é limitada por isso, essa é limitada por isso, então essas séries também convergem, tá? E aí, essas séries estão limitadas, elas convergem por quê? Basta eu fazer o limite de n tendendo ao infinito, como aqui não depende de n, isso aqui vai ficar limitado, essa série aqui vai ficar limitada por esse valor. E se eu mandar m para o infinito, essa série vai ficar limitada por esse valor, tá? Pessoalzinho, deixa eu só ir ali no banheiro do lado, rapidinho, e já volto, tá? E eu... O pessoal, então,
Olha, essas duas coisas que a gente acabou de ver aqui, olha, aquela de ontem, a proposição 3.3 e essa 3.4, elas são as propriedades da série de Fourier, as propriedades dos coeficientes, né? Da série de Fourier e dos seus coeficientes. Ou seja, o que está dizendo aqui? Está dizendo que os coeficientes da série de Fourier de uma função seccionalmente contínua satisfazem a desigualdade de Bessel, tá? Então, a gente está desenvolvendo as propriedades. No próximo capítulo, a gente vai desenvolver a convergência, tá? Eu gostaria de perguntar para vocês alguma dúvida. Eu gostaria também de perguntar porque eu estou falando de forma mais lenta e mais baixa, tá dando para entender? Vocês estão conseguindo me entender, conseguindo ouvir minha voz? Sim, tá tranquilo. Tá. Vamos lá. E aí a gente tem a forma complexa da desigualdade de Bessel, tá? Essa daqui, olha, a gente obtém como? Olha, a demonstração dessa daqui, então aqui seja f uma função seccionalmente contínua, e a gente vai pegar e seja esses caras aqui, a sequência dos coeficientes da série de Fourier, no caso, na forma complexa. Deixa eu só voltar para vocês aqui, que eu acho que como vocês não estudaram, vocês não vão lembrar. A forma complexa da série de Fourier. Então, a gente consegue escrever esses Fn são dessa forma, e a gente consegue escrever a série de Fourier, olha, a série de Fourier de uma função seccionalmente contínua, ela pode ser escrita na forma complexa, tá? Basta usar a fórmula de Euler do exponencial, tá? Basta usar isso aqui, a gente consegue reescrever essa série usando isso aqui, tá? Olha aqui, aqui é outra coisa. Então, essa daqui, olha, é a sequência, então, esses caras aqui são a sequência dos coeficientes da série de Fourier na forma complexa de f. Então, essa série aqui, ela pode ser escrita dessa forma. Na verdade, o quê? A série dos coeficientes aqui, ela é dada, eu posso escrever esse cara assim, dessa forma, com isso como forma de limite, tá? Bom, se esse limite existir, essa série de coeficientes aqui, ela é convergente, tá? Ela converge. Então, o que ele está dizendo? Esse limite aqui, na verdade, ela seria convergir, mas ele converge. Então, a minha corolário está falando que ela converge e vale a desigualdade de Bessel na forma complexa. Qual que é a desigualdade de Bessel na forma complexa? Os coeficientes aqui, né? Esses coeficientes, eles satisfazem isso aqui, ó, tá? Lembrando que essa Fn aqui, no caso dos positivos, ela é a n menos b e n dividido por 2. Eu acho que 2 exatamente, e a outra a n menos ibn dividido por 2, e a outra é dos negativos é a bn, né? A n mais ibn dividido por 2, tá? E essa parte, ou seja, isso, assim, dessa forma aqui, a desigualdade de Bessel na forma complexa, tá? É exatamente como que eu faço para demonstrar isso aqui, eu vou deixar para vocês, tá? Para demonstrar isso, é só usar essas relações 2.16, 2.17, 2.18, que são aquele que eu acabei de mostrar para vocês, são os coeficientes de Bessel e os coeficientes de Bessel lá da forma complexa, tá? E junto com a proposição 2.4, aí eu aplico a 2.4. Quando eu aplicar, eu vou chegar exatamente nessa fórmula aqui, tá? E isso aqui está me dizendo, olha, como aqui não depende de n, nem de n aqui, isso aqui está me dizendo, se a f for seccionalmente contínua, essa série converge, porque aqui é limitado.
essa soma aqui está limitada, então não vale escrever, eu posso, esse limite, o limite existe, ó, esse limite existe, que é o limite das séries, das somas parciais, ele existe porque essa série converge. Quem diz que essa série converge? Exatamente isso aqui, tá? Aí, gente, esse corolário 3.5, se ele for válido para funções complexas, ele é válido também para funções complexas seccionalmente contínuas. Basta eu escrever, né? E aí a gente lembrando das variáveis complexas, toda função complexa eu consigo escrever como parte real e parte imaginária, onde essas funções aqui são funções reais, né? E aí, Fn disso aqui é exatamente esses caras aqui, né? O Fn chapéu é exatamente o chapéu de cada uma aqui, tá? Além disso, olha, se vocês forem pegar lá nos coeficientes de Bessel, 2.18, vocês vão perceber que vale isso. O conjugado do coeficiente da G é igual a G com menos aqui, tá? Isso é fácil, é só olhar para os coeficientes lá, tá? Isso não tem dificuldade de provar. Na hora que vocês forem, vocês voltem lá na fórmula 2.18, passa o conjugado e substitui menos n. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, tá? Eles são iguais. Então, usando isso para G real, o que vale? Olha? Ou seja, ele está falando para G real é porque a gente vai usar nas funções U e V, tá? Isso aqui é o F chapéu ao quadrado. Eu consegui escrever ele dessa forma, tá? Mas escrever ele dessa forma é o Fn e o conjugado dele. É isso com isso aqui, menos n, né? É o conjugado. Olha aqui. Aí eu distribuo, então vai ficar esse aqui dá ao quadrado, desse. Aí depois esse com esse aqui vai dar i quadrado, vai dar menos 1, aí tem um menos aqui, vai dar mais. Então vai dar v chapéu n ao quadrado, tá? Então esse veio daqui, esse aqui veio, esse veio desse com esse aqui veio desse com esse, e o que vai restar é esse com esse, certo? Tá aqui, esse com esse, que é esse aqui, que é exatamente esse aqui, esse aqui com esse dá esse com esse dá esse, tá? Só que lembra, olha, essa propriedade está falando que esse cara aqui é igual ao conjugado desse. E esse cara aqui é igual ao conjugado desse. Então, esses caras aqui, se vocês fizerem as contas, ele vai dar zero, tá? Essa conta aqui dá zero. Aí, o que vai sobrar? Que é essa soma, né? Então, a gente vai sobrar só esses dois lados. Então, essa somatória aqui é essa somatória, que é a série dos coeficientes quando a função é complexa. A gente consegue dar pelos coeficientes, a gente consegue obter essa soma aqui usando as funções, a parte real e a parte imaginária da minha função. E aí daqui segue esse corolário aqui também, tá? A gente pode fazer isso também. Um corolário de aspecto inocente da desigualdade de Bessel, fundamental para a teoria de Fourier, é o lema, chama lema de Lebesgue, tá? Lebesgue, Riemann-Lebesgue, tá? Que é o próximo. Se f é seccionalmente contínuo, tá? Então, os coeficientes, se eu mandar o n para o módulo n para o infinito, os coeficientes vão a zero, né? Por que que isso é verdade? Porque, olha, vamos aqui. Por quê? Esse coeficiente aqui é o coeficiente de uma série, tá? Como a gente está calculando em n, isso aqui é um número, tá? É uma série numérica, então ele é o coeficiente, é o termo geral de uma série convergente. Se ele é o termo geral de uma série convergente, quando eu mando o n para o infinito, esse aqui vai a zero. Não tem nem o que demonstrar, isso aqui é lá do cálculo 2, tá, gente? Se eu tenho uma série convergente, o termo geral dela vai a zero quando n vai para o infinito, tá?
Até a gente gosta de brincar, um dos critérios que a gente mostra que a série não converge é mostrando que o limite do coeficiente geral é diferente de zero. Aí, essa série não converge. Pessoal, alguma dúvida? Vamos ver que horas são. A gente vai até 11 e pouquinho, ainda tá cedo. Eu acho que eu vou terminar essa aula, acabar terminando mais cedo, mas sem problema, né? Deixa eu aproveitar. Então, tranquilo, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá? Porque agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos agora entrar na parte de convergência da série de Fourier. O que que eu vou fazer? Por isso que eu acho que vai terminar mais cedo. Agora a gente vai ver, a partir de agora, a gente vai ver um pouco das propriedades gerais de convergência de série, tá? Não só da série de Fourier, a gente vai ver umas propriedades gerais que a gente vai usar aqui. Tem coisas que vocês já viram, tem coisas que vocês não viram, tá? Ou tem coisas que vocês vão ver agora, quem está fazendo análise 2 ou até análise, né? Por exemplo, aqui vai aparecer aquele teste M teste M de Weierstrass. Não sei se todo mundo já viu, tá? Então a gente vai fazer isso daqui é como se fosse uma introduçãozinha para depois a gente começar a falar da convergência da série de Fourier. A gente só vai fazer essas propriedades hoje e sexta-feira a gente vai lidar com a parte de convergência, porque tem o teorema da convergência, da série convergência pontual da série de Fourier. Esse teorema a gente vai gastar um tempo com ele, por isso que eu não vou colocar nessa aula, porque eu acho que ele mais alguns resultados ali, eles vão tomar a aula todinha, tá? Então vamos fazer aqui. E aí, se terminar mais cedo, não tem problema, tá? Mas é porque depois o que vai entrar não vai caber na aula, né? A gente teria que estender até 12h30, 1 hora. Tá? Então, vamos lá. Então, gente, o que a gente fez até agora, corolário de Riemann-Lebesgue, o teorema de Riemann-Lebesgue, ou lema, né? Deixa eu ver se é lema. Na verdade, é o lema de Riemann-Lebesgue, ele deu como corolário aqui, tá? Outro lema, que se F for seccionalmente contínuo, né? Ah, tá, eu tinha pulado esse daqui. Se F for seccionalmente contínuo, dada a série Fourier aqui, esses caras vão a zero, é tranquilo, né? O teorema 3.4, a gente mostrou que vale a desigualdade de Bessel, tá? E o 3.3, a gente mostrou que a melhor aproximação da série Fourier é a série truncada, até a que melhor aproxima a nossa função, tá? Por que que eu entendo isso? Só explicando novamente, porque se eu pegar qualquer outros valores que não forem o AN e o BN, tá? Esses caras, essa aproximação, a diferença da F com esse daí, ela sempre vai ser maior ou igual que a diferença da F com a parte truncada, né? Onde a N, BN, a 0, a N e BN, eles são os coeficientes de Fourier, tá? Então, tudo isso aqui é propriedade da série de Fourier. O que vai começar agora? O que eu vou começar agora? Isso aqui também, gente, eu não tinha explicado, eu passei batido, fui para outra. É que esse aqui é simplesmente, se eu estou na parte, essa série aqui é convergente, se ela for convergente, o termo geral dela, tá? Isso aqui é termo geral da parte do Fn, isso aqui é o termo geral da parte do Psi, esses caras aqui vão a zero, tá? É só isso. E aqui é a mesma coisa, só que aqui está na forma complexa, tá? É o sério. Os dois corolários são o lema de Riemann na forma real e na forma complexa. O que a gente vai começar agora, então, é ver um pouco essa questão da convergência, né? Então, vamos lá. A primeira coisa,
Se eu tiver, então, olha, a gente vai falar de convergência pontual e convergência uniforme agora, tá? Então, seja a φn uma sequência de funções complexas, contínuas definidas no ômega de Rn, um ômega aberto de Rn, tá? Dizemos que essa sequência aqui, ela converge pontualmente para uma função f, C e somente C, tá? Eu não gosto disso, tá? Na verdade, isso aqui acaba tendo mais cara de teorema do que coisa, mas às vezes não tem outro jeito de escrever, tá? Mas o próprio Marcelo vai falar para vocês quando aparecer uma definição desse jeito, com C e somente C no meio da definição, tá? Mas então ela converge pontualmente C e somente C para dado X aqui, eu consegui encontrar um epsilon, eu dado o x e dado o epsilon, eu consegui encontrar um n natural tal que para todo n que eu passar esse cara aqui, f de x menos f de n é menor que epsilon. O que está acontecendo aqui, gente? O x está fixo, tá? Se eu mudar de x, eu mudo o n. O n ele depende do epsilon e do x, tá? Aí, olha. Agora, dizemos que uma sequência Fn ela converge uniformemente em ômega para uma função f, se somente C dado epsilon, existe um n pertencente aos naturais, tal que n maior ou igual que n, implica f de x menos f de n menor que epsilon para todo x em ômega. Agora aqui o x não está fixo. Para qualquer x que você pegar em ômega, vale isso aqui para esse n aqui. A gente encontra um n, se ela for uniformemente contínua, a gente vai encontrar um n que serve para todo x que está aqui dentro, tá? Então aqui o n, ele não depende mais não depende mais do x, só do epsilon, tá bom? Isso aqui diz que ela converge uniformemente, tá? E aí eu aproveito e eu vou dizer que a série de funções, essa série converge pontualmente, tá? Ela converge pontualmente, respectivamente, uniforme. Primeiro eu vou falar só do pontual. Ela converge pontualmente em ômega C e somente C, as somas parciais com o x fixo, tá? Converge para uma função, converge para um valor, tá? Porque isso aqui quando eu fixo o x, isso aqui passa a ser uma série numérica, tá? Vai ser para cada x fixo subir um número. Então isso aqui é uma série numérica, ela converge como uma série numérica, tá? Agora, ela converge respectivamente uniformemente, ela converge uniforme se isso aqui acontecer para todo x em ômega, tá? Para todo x em ômega, tá? Se isso converge, se as somas parciais convergem para todo x que está dentro de ômega. Então, gente, lembra, convergência pontual é ponto a ponto, tá? Parece obviedade, mas sempre lembrar isso. Convergência uniforme, a gente consegue a convergência para todos os pontos, ou seja, o que eu consigo? Aquele n lá, do n do índice, eu consigo um n grande, tal, que se o índice passar daquilo, a f de x menos a f de n fica menor que epsilon, qualquer que seja x, tá? O n não depende mais o n grande não depende mais do x. Já na pontual, ele sempre vai depender do x. Para cada x, eu tenho que arrumar um n, tá? Aí é uma observação, tá? Observe que na definição de convergência pontual, o n inteiro pode depender de x. É exatamente isso que eu estava falando para vocês. Enquanto na convergência uniforme, n funciona para qualquer x lá, ele não depende mais do x. Uma propriedade importante é que uma sequência de funções contínuas convergindo uniformemente converge para uma função contínua, tá? Que é o próximo teorema. É o próximo exatamente, tá? Ó, então, o que acontece aqui? O ômega é um conjunto não vazio do Rn, tá? As Fn's,
Essa é uma sequência de funções contínuas, funções complexas contínuas, tá? Quando está aqui, funções complexas contínuas, tá? Se essa sequência convergir uniformemente para essa função f aqui, essa função f tem que ser contínua, tá? Se essa função se essa sequência de funções contínuas convergir uniformemente para uma f, essa f é contínua. É isso que ele está dizendo, tá? Então aqui a gente tem que a gente vai usar a definição de convergência e de função contínua, tá? Olha aqui. Então vamos lá. Seja x0 pertencente a quê? Dado epsilon, como a sequência converge uniformemente, existe um n tal que existe um n grandão tal que para x pertencente aqui em ômega, ou seja, para todo x, existe esse n tal que quando o n pequeno ultrapassar o n, f de x menos f de n fica menor do que epsilon sobre 3. A gente vai precisar disso, tá? Porque como a gente vai somar e subtrair fn de x ali, tá? A gente vai somar e subtrair fn de x0 na hora que a gente for majorar a nossa f de x menos f de x0, porque eu vou mostrar que a f de x0 ela é contínua, tá? A gente aqui não vai mostrar a convergência, porque ele já está falando que essa coisa aqui converge, tá? Se a série converge uniformemente, então a convergência já tem. O que a gente vai mostrar é que a f é uma função, essa f que convergiu é uma função contínua, tá? Então, tá, por isso que eu preciso. Isso aqui é a primeira parte. Agora, por outro lado, a gente sabe, para o n grande, a f, então, o termo da sequência correspondente ao fn grande, ele é uma função contínua, porque é uma sequência de funções contínuas, complexas contínuas, tá? Aí, para esse x aqui, e para o x0 que foi dado, se x menos x0 for menor do que delta, a fn menos fn de x0 fica menor do que epsilon sobre 3. O que é isso? A continuidade da fn, tá? E uma coisa que ele não falou aqui é o seguinte. Olha, que assim, na conta aqui você percebe, mas eu já vou avisar vocês. Aqui o n é maior ou igual que fn. Aqui, o n é maior ou igual que o n grande, tá? Então, para todo n grande, vale isso aqui. Para todo n maior ou igual que n grande, vale isso aqui. Em particular, se o n for igual a n grande. F de x menos fn grande também é menor do que epsilon sobre 3. A gente vai precisar usar. Em particular, só vale para ele. Então, vamos lá. A gente vai mostrar que a f é contínua. Para mostrar que a f é contínua, para x pertencente aqui, tal que x fica menos x0 fica menor do que delta, a gente tem o seguinte, olha. F de x menos f de x0. Essa a gente quer mostrar que é menor do que epsilon, tá? Faltou aqui o coisinha que eu não vou conseguir escrever agora. Nem vou porque tá... Eu nem vou perder tempo. Aí, gente, isso fica menor ou igual que quanto? Isso aqui, olha, fica menor ou igual que f de x menos f de n, tá? O que eu fiz? Eu somei e subtraí f de nx, tá? Então, f de x menos fn grande aqui, tá? Aqui vai ficar fn de x. O que eu fiz? Quando eu fiz isso aqui, somei e subtraí e usei a desigualdade triangular. Então, aqui tinha ficado f de x menos fn grande de x mais fn grande de x menos f de x0. Aí, o que aconteceu? Eu precisei de mais um termo aqui. Eu precisei somar e subtrair fn de x0. E aí, eu usei novamente a desigualdade triangular e obtive que
f de x menos f de n, essa já estava, aí f de n menos f de n de x0, tá? Mais fn de x0 menos f de x0. Essa daqui é menor que epsilon sobre 3. Por que que é menor do que epsilon sobre 3? Por causa disso, foi o que eu expliquei para vocês. Isso aqui vale para qualquer n, em particular vale para n igual ao n grande aqui, tá? Aqui, essa desigualdade do meio é exatamente essa, segue da continuidade da minha Fn grande. Então, isso aqui ela é contínua no ponto x0. Então, Fn de x menos Fn de x0 é epsilon sobre 3. E essa última aqui, olha, Fn de x0 menos f de x0, isso aqui é menor do que epsilon sobre 3, pelo mesmo motivo, por conta disso aqui, olha. Por conta que essa série aqui, ela converge uniformemente. Em particular, se ela converge uniformemente, ela converge pontualmente. E aí vale isso aqui para o n grande também, tá? Mesmo para o x, vale para qualquer x, em particular vale para o x0. Então aqui fica epsilon sobre 3, a hora que eu somo vai estar 3 epsilon de 3 vezes o epsilon sobre 3, cancela, isso fica menor que epsilon, o que a gente obteve aqui, que f é contínua no ponto x0, mas o ponto x0 é arbitrário, então f é contínua, f é contínua em todo o ômega, ou seja, f é uma função complexa contínua, tá? Essa demonstração ela não é tão difícil, é só fazer esse tipo de coisa. Vocês provavelmente, como vocês já fizeram análise 1, pelo menos vocês já fizeram isso aqui alguma vez na vida, tá? Alguma coisa parecida. Teste M de Weierstrass. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele, outros não, tá? O teste M de Weierstrass é um teste de convergência de série, tá? Mas é um teste de convergência para série de funções, tá? Em geral, você vê esse teste M de Weierstrass, eu acho que dá para ver em análise 2, aí quando você começa a falar lá de várias propriedades de funções contínuas, esse cara aqui ele aparece, ou séries de funções, esse cara aqui aparece lá no meio, tá? Mas é raro algum professor conseguir dar ele, tá? Em geral, os professores acabam pulando esse daqui por questão de achar que as outras coisas mais importantes, mas isso aqui você usa demais, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com teoria de medida, trabalhar com a parte de EDP, até uma parte da análise funcional também, quando você vai mais para frente, você precisa ficar usando esse tipo de teste aqui, tá? Então, o que diz o teste M de Weierstrass? Eu vou pegar um ômega, um conjunto não vazio, tá? Pego uma sequência de funções contínuas, e eu suponho que existe uma sequência numérica, tá? O Mn é uma sequência numérica, tal que essa f de nm, tal que para cada n, a fn de x fica menor ou igual que n para todo x em ômega, tá? Então, está dizendo que essa sequência aqui, que cada função, cada fn é limitada, tá? A única coisa que o número que limita ela, o valor que limita ela, é um termo de uma sequência aqui e de uma sequência convergente, tá? Essa sequência ela é convergente. Então, se eu tenho essa sequência de funções contínuas, tal, elas são limitadas, cada termo da sequência é limitado por um mn, e esse mn é o termo de uma série convergente, então a série das fn's, a série formada pelas fn's, tá? Onde o termo geral é fn, ela converge uniformemente. O que significa convergir uniformemente aqui? Que as somas parciais formam funções contínuas, e formam uma sequência de funções contínuas, e essa sequência converge uniformemente no sentido da nossa definição em ponto. Definição, cadê a agenda? Aqui. Tem da raiva quando mas é da nossa definição, porque eu apresentei ali, eu esqueci o número, deve ser 1.1, mas eu não lembro, então não vou arriscar, tá? Da nossa definição de
convergência, tá? Então, vamos lá. Como que demonstra o teste M de Weierstrass? Pessoal, eu vou pedir para vocês, não deu tempo de eu pegar aqui, quando eu lembrei a gente já ia começar a aula, todo mundo depois lá, quem não conhece o critério de Cauchy, por favor, vai lá e olha o que significa, o que é o critério de Cauchy, tá? O critério de convergência de Cauchy, mas ele tem mais um nome, é o critério geral de convergência de Cauchy, tá? E tem um outro critério de Cauchy que não é esse que eu vou usar aqui. Eu estou usando o critério geral da convergência de Cauchy, tá? Eu vou precisar dele aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar que a minha série converge pontualmente. Então eu vou mostrar que essa série aqui, olha, ela converge pontualmente, que eu vou precisar depois desse pedaço na demonstração. Então, para mostrar que ela converge pontualmente, eu vou usar a convergência da minha série, dessa série, tá? Essa aqui eu já sei que ela converge, tá? Como ela converge, dado epsilon, existe um n grande, tal que, se eu pegar índices L e M, que são maiores ou igual a esse M, a soma, essa soma aqui de N até L, fica tão pequena quanto eu quero, ou fica menor do que epsilon. Isso aqui chama critério de Cauchy, tá? Esse aqui é o critério de Cauchy de convergência, tá? Como a série conversa e somente se ela satisfaz isso. Chama critério de Cauchy. Então, gente, se isso aqui vale para qualquer x que eu pegar, olha, então qualquer que seja x que eu pego aqui, vale isso aqui, olha. KMFK de x, isso aqui usa desigualdade triangular, menor ou igual que essa soma de KM até LFX. Cada carinha aqui é menor do que o MK. Para cada K, essa cara aqui é menor do que o MK. Aqui, KN, K de N até L é menor que epsilon por conta disso aqui. Então, qualquer que pegue, para cada X que eu pego aqui, isso aqui vale. Só que, olha, aqui eu estou usando a convergência pontual, tá? Eu estou mostrando que essa série, ela converge pontualmente, tá? Depende, essa convergência aqui dependeu do x, tá? O que prova que essa série aqui, olha, ela converge, olha, eu usei o critério de Cauchy aqui para falar que isso aqui é menor do que epsilon, porque eu já sabia que ela convergia, e aí eu mostrei que isso aqui é menor que epsilon, aí eu reaplico de novo o critério de Cauchy para convergência, tá? O critério de Cauchy só pode ser usado em série numérica, tá? Eu não lembro agora se tem um critério de Cauchy para convergência de séries de funções, tá? Por isso que eu tô falando, aqui para cada, isso aqui vale para cada x fixo, tá? Então a gente vai denotar agora, a gente vai chamar essa soma aqui das minhas sequências, essa sequência, né? A somatória, essa sequência aqui, tá? Essa sequência, a gente vai chamar de f de x, tá? Vou falar que ela é uma função, tá? Para cada x vale isso aqui. Ó, então, para cada x fixo, tomando limite, a gente já mostrou ali, acabamos de mostrar que a série das funções ela converge pontualmente. Então, para cada x, a gente pode chegar em 1.3 aqui, cadê 1.3? Essa daqui, a gente pode passar o limite de L indo para o infinito. Então, vamos já, se eu passar o limite de L indo para o infinito, isso aqui ainda fica menor do que epsilon, porque aqui o epsilon não depende de L. Então, isso aqui converge, tá? Fica menor do que epsilon, tá? Por quê? A gente pode passar ali, né? Porque a gente faz essas contas e passa o limite lá. Passou o limite aqui, isso aqui fica menor do que isso, tá? Agora, para qualquer x que eu pegar aqui, agora não estou mais fixo, tá? Eu peguei para qualquer x que está aqui, e n maior que m, usando 1.4, eu tenho o seguinte, olha. A f de x menos f de x menos isso aqui vale para qualquer x, tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui é a soma parcial de 1 até n. O que vai acontecer?
como eu estou pegando essa f de x como sendo a soma total, isso aqui eu vou contar, isso aqui eu só estou descontando os termos até n. Então, eu vou começar a somar do n mais 1 até o infinito. Isso aqui, olha, como a gente já mostrou aqui, isso aqui, apesar de a gente ter pego o x fixo aqui, o x é arbitrário, porque eu peguei o x arbitrário que sei. Então, essa desigualdade vale para qualquer x em ômega, tá? Ela é menor do que epsilon. E o epsilon não depende de x, então eu fixei o x, tá? Fiz as contas, valeu para esse x, deu epsilon, menor que epsilon. Eu peguei outro x aqui, vamos supor, eu pego outro x, um x tio, se eu colocar aqui, vai dar as mesmas contas e esse cara aqui não vai depender, então isso aqui vale para todo x. Então, essa somatória aqui começa de n mais 1 até o infinito. Fk de x é menor ou igual. Esse x aqui não tem, tá? Isso aqui é um erro. É menor ou igual que o mk. E o mk é menor do que epsilon, tá? Que aqui, ó. Isso aqui a gente usou 1.4. Aqui que a gente usou 1.4, tá? Então, fica menor do que epsilon. Ou seja, essa soma, a sequência das somas parciais converge para f. Aí, ou seja, aqui a gente tem a convergência uniforme, porque isso aqui está valendo para todo x, tá? Então, o que tem que ficar disso? O teste M de Weierstrass, ele me dá a convergência uniforme de uma sequência de funções contínuas, tá? Se essa sequência, cada termo for limitado por um termo de uma série, de uma sequência convergente, tá? E esse cara aqui é maior, e esses termos de sequência que ele é convergente, então a gente tem que essa sequência, essa série aqui, ela converge uniformemente, ou seja, as somas parciais formam uma sequência e essa sequência converge uniformemente no sentido da nossa definição, tá bom? Isso prova, olha, aqui prova que o critério de Cauchy, que isso aqui converge para x, blá blá blá, vamos aqui, tá? O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha, então aqui, teorema 1.4. Então eu tenho uma sequência, tá, de funções contínuas complexas, tá? No intervalo AB. E suponha que essa sequência aí, ela converge uniformemente em AB, tá? As FNs convergem uniformemente em AB. Para uma função f, que também se elas convergem uniformemente para uma função f, ela já é contínua pelo teorema lá de cima. Pelo teorema 1.2, tá? Então, qualquer que seja g seccionalmente contínuo, então se eu pegar uma função seccionalmente contínua fazendo com a f, eu posso trocar a f pelo limite das fn's. O limite está aqui dentro. Mas olha o que esse teorema está dizendo mais, tá? Ele está dizendo que eu posso tirar esse limite para fora da integral. Eu posso alternar um limite com a integração. Ou eu faço o limite primeiro e integro, ou eu integro e depois faço o limite. Tanto faz. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, vamos demonstrar isso. Isso aqui não é simples, tá? Quando a gente faz lá uma coisa de cálculo, isso, travou. Esperar destravar os slides, tá? Enquanto isso, eu já volto aí, só vou no banheiro travar. Não precisou, demorou muito. Então, o que a gente vai provar? A gente vai provar que eu posso escrever isso aqui como esse limite aqui. Vamos lá. Então, G, como G é seccionalmente contínuo, ela é limitada. Então, existe um M tal que G de x é menor ou igual que M para qualquer x, qualquer AX pertencente ao AB. Isso lá, quando eu falei das funções seccionalmente contínuas, ontem, essas funções eu falei que uma das propriedades dela é ser limitada, porque para ser seccionalmente contínua, eu tenho que ter uma partição, existe uma partição onde a função dentro dos intervalinhos com os extremos dessa partição é contínua, e quando eu calculo os limites laterais, esses limites laterais têm que existir, eles não podem explodir. Então, isso quer dizer que a função é limitada, tá bom? Então, essa função aqui ela é limitada, toda função seccionalmente contínua é limitada.
Beleza. Por outro lado, como G é seccionalmente contínuo, essa integral aqui, claro, né? E essa integral aqui, elas existem. Por quê, gente? A f é uma função contínua no intervalo AB, então ela é integrável, tá? A g é uma função seccionalmente contínua. Seccionalmente contínua diz que existe partições, uma partição, tá? Que eu consigo que ela, na união das coisas lá, ela é contínua, tá? Na união dos intervalos. Então, como ela é contínua em cada pedacinho, ela é integrável, e aí essa integral também, a integral da g completa também vai existir, tá? Porque a gente vai ter lá no meio uma função seccionalmente contínua um número finito de descontinuidades. Então a gente vai ter um número finito desses intervalozinhos aí para poder fazer a integração. Onde que ela vai ter? É mais fácil ainda. Não é nem que falar que pode quebrar na soma. Como a função é seccionalmente contínua, a gente sabe que tem um número finito de descontinuidades. Se tem um número finito de descontinuidades, esse conjunto, e aí eu estou falando para quem fez análise 2, mas ou fez análise funcional comigo lá no ano passado, ou viu isso em algum lugar. Se ela tem um número de descontinuidades finito, esse conjunto tem medida nula. E a gente sabe que se uma função, se o conjunto de descontinuidade de uma função tem medida nula, essa função é integrável, tá? Segundo Riemann, tá? Eu acho que segundo Lebesgue, agora eu não lembro se é o Riemann ou Lebesgue, tá? Mas a gente sabe que tem um critério de integração. Então, a G é integrável. Se FG é integrável, o produto é integrável. A mesma coisa para Fn. As Fn's de x ali são funções contínuas. Então, no intervalo AB fechado é integrável, tá? Bom, se elas são integráveis, então, dado epsilon, essas integrais existem. Dado epsilon, eu vou escolher n, tá? Como tem a convergência uniforme, eu vou escolher o m, tal que x, para todo x pertencente a esse intervalo, e o n maior ou igual que o m, f de x menos f de n é menor que epsilon, n, b menos a. Isso aqui, geralmente, quando a gente está trabalhando com integral, acontece isso, porque, olha, essa é a medida do intervalo, esse m aqui é quem limita a g, porque a gente vai passar o módulo na g, e esse epsilon aqui é da convergência uniforme. Então, vamos lá. Então, se o n passar do n grande, se o nzinho passar do n grande, a diferença dessas duas integrais é menor ou igual, né? Como os intervalos de integração é mesmo, a gente pode juntar numa integral só. Tá? Fiz isso aqui vai ficar f de gx menos fn de x de g de x, tá? Aí, o que acontece? Isso é menor ou igual quando eu passar o módulo para dentro. Quando eu passo o módulo para dentro, isso fica menor ou igual. Como eu tenho g nos dois lados, eu vou tirar essa g em evidência. Então, vai ficar f de x menos fn de x vezes g. Eu passei o módulo, já tinha passado o módulo para dentro. Aí, o módulo do produto, isso aqui é um módulo de f, é a mesma coisa, o módulo de f de x menos f de n vezes g de x é igual ao módulo da f de x menos f de n vezes o módulo de g de x. Bom, a g de x é limitada pelo n, tá? G de x é limitada pelo n, então m, então vai aparecer o m aqui. É esse m, porque ela é limitada pelo m. Como isso aqui converge uniformemente e a gente já definiu que o n era tal que isso aqui, toda essa parte aqui fica menor do que epsilon, m, b menos a, tá? Então, eu cancelo esse com esse. Essa integral aqui dá exatamente b menos a. Então, essa integral cancela com esse aqui, eu vou só ficar com epsilon, tá? E aí, eu acabei de mostrar que essas daqui, a diferença dessas integrais dado n maior que zero, a diferença dessas integrais sempre fica menor que epsilon. Isso quer dizer que essa integral aqui, olha, ela não vai dar. Isso quer dizer que essa integral aqui quer dizer que essa integral aqui, desculpa, é o limite dessas integrais aqui. E quando eu mandar o n para o infinito, ela vai convergir para isso aqui, tá? É exatamente o que está dizendo aqui. Está dizendo que o limite da integral de AB de fn g de x é igual à integral de AB, que é exatamente o que a gente queria, tá?
Deixa eu ver que horas são, 10h51, a gente tem um tempinho ainda, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem ainda mais um. Tá? Esse teorema 1.4, ele nos diz que, olha, é exatamente o que eu estava falando para vocês, que a gente pode trocar a ordem de limite de integral sobre um intervalo finito, tá? A gente está no intervalo AB fechado lá, desde que, olha, uma coisa importante, tá? Aqui não foi qualquer convergência. Se fosse convergência pontual, a gente não pode fazer isso. Aqui é convergência uniforme, tá? Se essa Fn converge uniformemente no intervalo AB para F e G é seccionalmente contínuo, aí vale isso, tá? Esse teorema, então, ele pode trocar a ordem de integração, exatamente isso. Se tem essa coisa da convergência uniforme, a gente pode falar de séries também, porque uma série nada mais, nada menos, é uma sequência. Toda série é uma sequência das somas parciais dela. É a soma dos termos gerais de uma sequência das somas parciais. Isso é uma série, tá? Essa série, se eu considerar ela, porque as somas parciais são termos de uma sequência, se a série convergir uniformemente com Fn, tá? Com essa Fn sendo contínuo, e definindo Fn de x dessa forma aqui, é claro que Fn é uma sequência aqui, tá? E que Fn, se eu estou falando que a série converge uniforme, quer dizer que as somas parciais convergem uniformemente. Ou seja, essa Fn de x é os termos geral da soma de uma série que converge uniformemente. A soma parcial de uma série converge uniformemente. Então, ela converge. Então, essa daqui forma uma sequência que converge uniformemente. E aí, a gente está dentro do teorema 1.4 que a gente acabou de falar, tá? Dúvida, Roberto? Alguma coisa? Não. Tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Ela converge uniformemente. Então, essa integral de AB dessa somatória aqui, olha, que é a série Fn multiplicado com g de x, o g de x, ele é apenas um escalar aqui, tá? Porque o que acontece? Essa série eu estou somando em n, não em x, tá? Então, para cada x, se eu pegar a integral dessa série vezes a g de x, isso é igual ao... Posso trocar se essa série é convergente, ela converge uniformemente, então ela é o limite das somas parciais, mas somas parciais eu estou denotando por Fn de x. Então, o limite de n tendendo ao infinito dá Fn de x vezes g de x. Agora, teorema 1.4. Tá? Teorema 1.4. Esse limite aqui, olha, essa integral eu posso tocar e jogar o limite para fora. Tá? Aí, isso aqui é o limite da Fn, da integral da Fn de x. Aí eu volto de novo a aplicar, tá? Isso aqui são as somas parciais. Se as somas parciais é um número de soma finito. Então, integral de AB, na soma de funções, é a soma das integrais, tá? Então, aqui vai aparecer o somatório. Esse somatório finito vem para fora, tá? Então, vai ficar aqui somatório das Fn's, tá? N variando de K de 1 até... o K variando de 1 até N, das FKs, né? Ou das Fn's. E aí, das FKs, né? Até apareceu aqui, Fn é isso, né? Então, vai aparecer o somatório das FKs. Só que eu tenho um limite com N de K de 1 até o infinito. De K de 1 até N aqui. Então, vai aparecer somatório de K de 1 até N, da integral de F a B, de A até B, da F K de X, G de X. Só que, o que acontece? Esse é o termo de uma série convergente, então posso passar o limite, então isso aqui vai ser, eu posso passar o limite na série, né? Mando N para o infinito, então isso aqui é a somatória de N de K de 1 até infinito das FKs de X e G de X. Tá bom? E qualquer que seja, isso aí vale para qualquer G seccionalmente contínuo, tá? Aí ele faz uma observaçãozinha aqui que é pertinente, olha.
que a gente fez? A gente fez para os intervalos limitados, tá? Se eu pegar um intervalo não limitado, eu tenho uma integral imprópria, tá? Aí, essa parte da integração, da integração imprópria, ela é um pouquinho complicada, tá? Porque, olha o que ele diz aqui. A situação de integrais impróprias é um pouquinho diferente. Por exemplo, nas condições do teorema 4, se as funções forem contínuas, tá? Fn em g de x, a sequência das fn forem contínuas aqui, e convergirem uniformemente, o que vai acontecer? Esse limite aqui, esse limite aqui é o limite das fn's, né? Eu ainda não troquei. A integral imprópria, tá? Para dar infinito, então eu tenho que trocar aqui para a gente lembra, né? Essa integração aqui de A até B é a mesma coisa que o limite de m tendendo ao infinito de A até m. Tá? Isso aqui eu só estou usando a definição de integral imprópria. E esse limite aqui ainda continua, é o mesmo que está aqui. Ó, o que acontece? Agora eu estou de A até M. Se M para cada M, isso aqui é finito. Aí vale o teorema 1.4, porque essa sequência aqui converge uniformemente e essa daqui é G, é seccionalmente contínua, então posso pôr esse limite para fora. Mas agora para trocar, para trocar as ordens dos limites aqui, os dois aqui, olha, essa daqui, essa integral aqui, ela formou, quando eu fiz isso aqui formou uma sequência em M, tá? Essa sequência também tem que convergir uniformemente. Se ela não convergir uniformemente, eu não posso trocar, falar que limite de m até o infinito, n até o infinito, da integral de a até b, tá? De a até n da fn de x de x é igual ao limite de n até o infinito, é o limite de m até infinito. Não posso fazer isso aqui, ó, mais fácil, do jeito que eu estou falando não vai sair. Eu não posso fazer isso, ó. Isso aqui não sei, tá? Se isso aqui é o limite, tá? De n até infinito, limite de m até infinito, dessa integral de a até m, não vou escrever o resto porque não vai dar. Eu não sei se eu posso trocar isso aqui. Aí, depois quando você vai lá ver em análise, né? Tá, ele tá dando o livro do Carlos Law, mas você pode olhar lá no livro do... Nossa, como que era o nome? Fugiu agora. Eu não sei se no livro do Elon tem, tá? Tem um outro que eu conheço lá, que eu não esqueci o nome, também tem. Essa integral aqui, ela tem que convergir também uniformemente, tá? Se ela não convergir uniformemente, a gente não pode trocar esses limites. Isso aí é muito sério, tá? Eu não posso ter essa convergência, a convergência pontual. Bom? Deixa eu ver como que é essa. Ah, essa daqui é a gente tem quanto tempo? 11, a gente começou 11h40 e mais 20 minutos. Só ainda eu já volto aí, pessoal. Rapidinho no banheiro. Ai. Pessoal,
Então, aqui é o último teorema. A gente tem ainda 20 minutinhos. Eu queria fazer ele só para fechar, porque a gente fecha essa parte de pré-requisitos, né? Para a gente começar a mostrar a convergência uniforme, tá? Isso aqui vale para qualquer série de funções, não necessariamente só série de funções, série de Fourier, tá? O que a gente fez até agora. Então, esse teorema 1.5, o que ele diz? Então, se eu pegar uma sequência de funções agora não só contínua, tá? Função de classe C1, o que significa ser de classe C1 no intervalo AB, uma função complexa de classe C1 no intervalo AB? Significa que as derivadas dessa função, derivadas das minhas FNs, tá? A série, cada F' de N é uma função contínua, tá? C de classe C1 quer dizer que é diferenciável, ou seja, tem derivada e a derivada ainda é uma função contínua, tá? E aí eu suponho, olha, então eu pego essa sequência de classe C1 e suponho que ela converge no ponto x0, para algum x0 no intervalo AB. E que a série das derivadas, tá? Então a série das derivadas, que é a série de função contínua, converge uniformemente em AB. Tá? A uma função g contínua aqui. Então, a série converge uniformemente no intervalo AB para uma função f de classe C1, tá? E além disso, quando eu derivar f, vai dar exatamente a g, tá? O que ele está dizendo aqui, gente? Esse teorema aqui é interessante, porque o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo várias coisas. Primeiro, ele está dizendo que para eu ter essa convergência uniforme aqui, eu preciso ter das FNs uma convergência em algum ponto, ou seja, eu tenho uma convergência não é nem pontual, né, porque ela converge num ponto só. Quando a gente diz que a convergência é pontual, que é a convergência para cada x que eu coloco aqui, eu encontro um n e tal, que ela converge. Aqui só, essa parte que converge, só preciso disso. E preciso que a sequência das funções das minhas FNs de x também converjam, aí essa daqui tem que convergir. Então, a sequência das derivadas tem que convergir, né? Tá? Se eu precisar, nesse ponto, se a f convergir nesse ponto, se a sequência das derivadas convergirem aqui, então eu tenho convergência uniforme, tá? E além disso, o que acontece? Isso aqui vai convergir para uma função, e essa função f ainda vai ser de classe C1. Então, tem duas coisas. Eu consigo a convergência uniforme e ainda mantenho a classe, a regularidade das funções da minha sequência, tá? Então, o limite ainda mantém a regularidade da sequência. Então, isso diz bastante coisa aqui, tá? E é importante. O problema é que essa daqui é meio chatinha, tá? Mas vamos lá. Porque você tem que ficar definindo várias coisas de forma artificial. Vamos lá. Olha, dado x em AB, como a série das derivadas converge uniformemente, tá? Aí, gente, se eu tenho uma série de funções contínuas, tá? Porque as derivadas são contínuas, porque a Fn de classe C1. Então, uma série de funções contínuas, ela converge para uma função contínua, né? Então, se elas convergem para uma função contínua, essa função em intervalos limitados, ela é integrável. Então, a minha g, que é o limite das derivadas, né, da série das derivadas, ela é uma função contínua, complexa contínua. Então, eu posso fazer a integral. Então, eu posso fazer a integral de x0 até g, de g de t dt. Isso aqui, como ela é o limite dessas funções. Então, eu posso escrever, olha, eu posso escrever a g de x, g de t como somatório das fn de t. Como eu tenho convergência uniforme, pessoal, eu posso trocar somatório, a gente fez ali, a gente acabou de fazer no outro teorema, que é o teorema 1.4, né? No teorema 1.4, a gente pode trocar aquele teorema 1.4, a observação de quando eu tenho uma série, eu posso trocar o somatório com a integral. Porque esse somatório, a princípio, ele estava aqui dentro. Eu posso trocar ele de lado, tá?
pelo Teorema 1.4. Só que agora, essa integral aqui eu sei fazer, né? É Teorema Fundamental do Cálculo. Isso é a Fn calculada em x menos a Fn calculada em x0. Está aqui, somatório disso. O que isso me diz? Olha, essa integral existe e é finita, porque a g é uma função contínua no intervalo, nesse intervalinho aqui. Tá? E a gente está dentro do intervalo AB. A sequência a minha sequência, olha, ela converge nas FNs de zero. Então, eu posso jogar essa soma das FNs de x0 para lá. Então, eu vou ficar com duas coisas aqui. Eu vou ficar com isso aqui, que é um número, e vou ficar com essa sequência, com a série dessa aqui, que é um número. E aí, então, essa sequência aqui, essa série aqui, ela vai ser a soma de dois números finitos. Então, quer dizer que ela converge, tá? Então, como as FNs de x0 convergem, essa daí converge. Por isso que eu só preciso da convergência dessa Fn de x0 num ponto, tá? Então, a série aqui converge para um valor que a gente vai chamar o limite dessa série aqui de f de x, que é o que a gente está usando lá em cima, né? E aí, gente, olha, dessa conta aqui, o que eu tenho? Dessa conta aqui, se esse é o limite, olha, eu jogo o xn, eu jogo o somatório xn do f de x0 para lá. Como eu já falei que essa série converge, em particular ela vai convergir para o x0, então essa função, essa somatória aqui de n, de 1 até infinito, vai virar f de x0. Está aqui. A integral está aqui e a f de x é essa somatória. Então, f de x se escreve dessa forma, tá? O que eu vou fazer agora? Então, ela convergiu, né? A gente mostrou que convergiu. Bom, eu vou mostrar. E essa convergência aqui é uniforme, porque para todo x em AB. Tá? O que eu tenho que mostrar agora é que essa função aqui, ela é de classe C1, tá? E além de ser de classe C1, ela vai dar exatamente, quando eu derivar, vai dar a g. Ah, não, perdão, gente, desculpa. Eu falei tudo ao contrário. É o contrário, a gente ainda tem que mostrar a convergência uniforme, né? Porque eu não. Aqui para cada x aqui, mas nada está falando que vale para todo x. Para cada x eu vou ter isso aqui. Então, o que eu provei, o que eu mostrei, desculpa, tá? Desculpa a confusão. Deu um piripaque aqui. Deve ser efeito da idade, né? Isso aqui, gente, se eu jogar para lá, isso aqui é exatamente o teorema fundamental do cálculo. Quer dizer que essa daqui, olha, a f de x é a primitiva dessa, tá? Ou seja, se eu derivar, se eu usar o teorema fundamental do cálculo de novo, a derivada da f de x, a derivar aqui, vai dar zero, aqui vai dar g de x, tá? Teorema fundamental do cálculo. Então, a f, ela é diferenciada e ela é de classe C1. Por quê? Porque a g, a gente já sabe que ele é o limite uniforme da série das derivadas. Como as minhas Fn são contínuas e convergem uniformemente para g, no teorema 1.3, a gente mostrou que esse limite ele é contínuo. Tá? Se ele é contínuo, então quer dizer que a f' de x é igual a g, que é contínuo. Então a gente mostrou que ela é de classe C1, esse limite é de classe C1. Falta mostrar aqui, a gente obteve aqui convergência pontual, o que eu tenho que mostrar é a convergência uniforme. Então, tá feito. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou dar epsilon, eu vou escolher um n e vou mostrar que para todo x vale essa série aqui, essa série que converge para f, para todo x. Eu tenho a convergência uniforme. Aí eu preciso fazer isso aqui, olha. Dado n maior ou igual que zero, a gente tem o seguinte: g de t menos, a gente sabe da somatória, então como essas sequências aqui convergem para g, essa série converge para g, dado n e dado epsilon, eu consigo majorar essa diferença aqui por epsilon sobre 2b menos a, tá? Para todo t aqui. E a gente tem também por hipótese que a f de x0 menos essa daqui fica menor que epsilon. Por quê? Porque a minha série converge
no ponto x0. E a gente já mostrou que o limite é f de x. Se o limite é f de x o limite é único, então aqui é f de x0 menos isso aqui fica menor que epsilon sobre 2. Tá? E aí, agora a gente faz a conta, né? Então, se x está aqui em AB, tá? Então isso aqui o x é arbitrário e n é um número natural, a gente obtém o seguinte, f de x menos esse somatório aqui, tá? Então a gente vai mostrar que as somas parciais convergem para isso aqui, tá? E lembrando, n maior ou igual que o n grande. Bom, o f de x, a gente já sabe, o f de x, ele é integral de x0 até x de g de t dt mais f de x0. Tá aqui. Eu vou somar e subtrair as somas parciais da fk no ponto x0. Tá? Fiz isso. Bom, agora eu vou juntar todo mundo que me interessa. Ó, isso aqui é menor usando a desigualdade triangular. Isso aqui é menor ou igual que quem? Essa f de x0, a gente já sabe que a gente já tem por hipótese que essa daqui, olha, essa série aqui converge para ela. Então, eu vou juntar essa com ela, tá aqui. Tá? Agora, o que sobrou para mim foi o seguinte, a integral de g de x da g menos a somatória. Olha o que ele fez aqui. Ele escreveu essa somatória aqui, essa daqui com o que sobrou, cadê? Essa com essa daqui, e obteve isso aqui. Gente, teorema fundamental do cálculo. Isso aqui é a mesma coisa que a integral aqui, menos a somatória de k até n, e isso aqui eu consegui escrever como a integral de x0 até x da f e' de kt. Teorema fundamental do cálculo. Tá? Aqui, esse daqui eu já sei que se o n passar do n grande, isso fica menor que epsilon sobre 2. Isso está resolvido. Essa aqui é o seguinte, eu vou lá, essa daqui eu vou lá, essa integral aqui eu sei que ela coisa, passo o módulo para dentro, né? Daqui, a hora que eu passar o módulo para dentro, a gente juntou, olha, primeiro eu junto, olha, que são os mesmos extremos de integração, e aqui simplesmente é uma soma finita, então isso aqui eu posso tirar a integral para fora, é uma soma finita, tá? A integral de tudo isso aqui é a soma das integrais, é só isso que eu estou lembrando usando. Então isso aqui fica integral de x0 até g de t, menos a somatória de k de n até infinito de f' de k, tá aqui, integral, e aí como eu vou passar aí, depois eu passo o módulo, eu passo para cá. O que eu faço? O x0 e o x, eles estão dentro do intervalo AB. Eu vou pegar aqui o mínimo entre o x e o x0, porque qual que é o problema, gente? Por que ele fez isso? Mas o x não é maior que o x0? Não sei. Eu sei que o x e o x0 estão entre AB. Então, o que eu faço? Eu pego o menor entre x e x0 e o maior entre x e x0. Isso aqui vai ser maior ou igual ao que eu tinha antes. E isso aqui. Só que isso aqui, gente, quando o n passa do n grande, a gente já sabe que a g é o limite é o limite uniforme da minha série das derivadas. Então isso aqui fica menor do que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 não, epsilon sobre 2b menos a, porque eu ainda vou ter a medida do meu intervalo aqui para eu tirar, né? Então isso aqui vai ficar menor ou igual que o intervalo AB, integração do intervalo AB, fechou? Disso aqui veio daqui, tá? Porque a gente já fez lá em cima, né? A gente tomou isso e isso, né? Ó. Se o n marca o n grande, tá? dt. Só que aqui agora é simples. Isso aqui vai ficar, isso aqui fica epsilon sobre 2 sai para fora, integral de a até b, dá b menos a, cancela com o outro, vai dar 1. Então vai dar epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, epsilon, tá? Onde o mínimo aqui é o mínimo de x e x menos x0, né? Aqui.
E o máximo denota, não, isso aqui não é menos x0, isso aqui é x0 índice, tá? Aqui pode ver que como ela fez esse traço, todo mundo sabe que quando a gente usa o LaTeX, a gente, para pôr o índice, a gente põe o... Esqueço aquilo lá, aqueles tracinhos embaixo, né? Aqui foi erro de digitação. Então, aqui denota, esses caras denotam respectivamente o menor, mínimo, né? O mínimo, o máximo que a gente já conhece, tá? Entre os pontos x0, x e x0, tá? Então, aqui, gente, acabou a aula hoje, a gente conseguiu fazer tudo que precisava. Eu achei que ia acabar a aula mais cedo, acabou só 3 minutos mais cedo. E eu ainda comecei um pouquinho mais tarde, né? Não muito, mas um pouco. Mas aí eu queria perguntar para vocês, vou parar de gravar, tá? Então a aula veio até aqui.